Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, no capítulo 18. Aqui nós vamos ver o confronto do Monte Carmelo, aonde Elias, ele foi ao encontro de Acabe, pois ele foi desafiar o, foi desafiar Baal, Pois nós vamos ver aqui no Eu ia começar do versículo 1, mas eu quero já iniciar no 16, Pois nós vimos que a terra já estava passando por dificuldade, a seca já estava dominando, eles estavam em sofrimento. Então, tudo isso por causa da desobediência, Porque aqui vem mencionando, que o rei de Israel, que estava servindo a Baal, juntamente com o povo, que estava na desobediência. O preço que eles estavam pagando era grande pela desobediência. E nós vamos ver aqui que Obadia, ele ainda ajudou a preservar os profetas de Deus, pois eles estavam sofrendo perseguições e ele ainda foi um instrumento ali para preservar a vida dos homens de Deus. Correu um grande risco de ser pego pelo rei Acabe, e até ser morto. E nós vamos ver que quando Elias chega, até essa cidade, vamos ler aqui, deixa eu ver o capítulo, o versículo aqui. Aqui vem dizendo aqui, cadê? Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadia escondeu 100 em 2 cavernas, Colocou 50 em cada caverna e forneceu água e alimento para com eles. Então, Obadias, ele cuidou desses profetas, porque a Jezabel, ela estava tentando matar os profetas do Senhor, E Obadia era um homem que temia Deus, que estava lá no meio da idolatria, mas estava sendo fiel a Deus, foi um instrumento para guardar ali a vida dos homens de Deus. Então ele forneceu água e alimento para esses profetas que ele escondeu, Então aqui vem dizendo que enquanto Obadia caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadia curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Então, Elias estava indo, Estava indo ao encontro de Acabe. Então, esse homem aqui, Obadia, quando ele se deparou com Elias, se curvou, se prostrou ali, e prostrou seu rosto no chão, reconhecendo ali, a autoridade, que era um homem de Deus. E falou, é o Senhor mesmo que está aqui? E ele falou assim, sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá, diga para o rei Eli, diga para o rei que Eli está aqui. Então ele falou assim, olha, sou eu mesmo que estou aqui. Vai lá avisar para Acabe que eu estou aqui, quero falar com ele. Mas só que Obadias, ele temia falar para o rei. Por quê? Porque ele poderia ser morto, E ele vem mencionando por quê, Obadia, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer na mão de Acabe? Ele falou assim, meu senhor, que mal fiz? Eu vou morrer na mão do rei Acabe e falar que você está aqui. Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei, o procurou em toda a nação, reino da terra, de uma extremidade da outra. Cada vez que ele dizia, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. Agora o Senhor diz, vai, diga o rei, Elias está aqui, mas assim eu deixar, o Espírito do Senhor levará embora. Sabe-se lá para onde? E quando Acabe chegar e não encontrar, ele me matará. Ou seja,
eu vou lá, eu vou falar que o Senhor está aqui, depois você não está, ele vai me matar. Ele estava mencionando, falando, né, a situação aqui, né? E vamos ver o que o homem de Deus falou. No entanto, tenho servido fielmente o Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou, né, da ocasião que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor, e ele fez o Elias saber que a Jezabel, né, estava procurando matar os profetas, e ele foi aquele que ajudou, que preservou, que deu alimento, deu bebida. O Senhor foi com ele, guardando a vida dele, né? Então ele se arriscou. E o Senhor honrou, né? E agora o Senhor diz, vai, diga o rei, ele está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe vai me matar. Então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou hoje, mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então, ele fala assim, tão certo como o Senhor vive, o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, hoje mesmo eu vou me apresentar para o Acabe. Eu estou dando a minha palavra, pode ir lá falar com ele, que eu estou aqui e quero conversar, dialogar com ele. Então Obadia foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. E quando esse encontro aconteceu, foi um encontro, né, da luz das trevas, né? Porque as trevas estavam dizendo, né, que o perturbador era o Elias, ou seja, estava dizendo que a luz era a perturbação. Pois, na verdade, se nós olharmos para o outro sentido, né, da coisa, a luz estava perturbando mesmo o que havia de pior. Estava manifestando as trevas. A luz que havia em Elias estava incomodando aquele que estava na escuridão. Então, ele estava se sentindo perturbado, né? Mas estava dizendo que o perturbado era o Elias, né? Ou seja, ele que estava vivendo na desobediência, né? E estava servindo a Baal, né? Fazendo o que desagrada a Deus. E estava dizendo que o profeta, o homem de Deus, era o perturbador. Ou seja, quando ele se deparou com Elias, ele disse assim, ainda foi irônico, né? E ainda disse assim, quando Acabe viu, disse, é você mesmo o perturbador de Israel, né? Começou a afrontar e ainda começou a zombar. É você mesmo, perturbador de Israel? Vamos ver aqui. Eu estou botando mais para cá. Não causei problema algum a Israel. Então, Elias se defendeu. Elias retrucou. Elias falou, olha, eu não causei problema nenhum para Israel, respondeu ele. O Senhor e a sua família que são perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, em vez disso adoraram a imagem de Baal. Ou seja, quem está errado aqui é você, Acabe. Você está revertendo a situação? Quem está perseguindo a minha vida é você, quem está procurando matar os profetas do Senhor é você, né? Vocês não querem sair dessa desobediência, vocês não querem largar Baal para adorar somente a um Deus verdadeiro, né, e único Senhor. Não sei por que você está aí agora zombando do Deus vivo, zombando do Deus que eu sirvo, né, fazendo pouco caso, me colocando no lugar de treva. Ou seja, essa identidade não é minha, essa identidade é sua. Está invertido os valores, está invertido, né? Essa identidade agora é sua, que está perturbando, porque está invocando outros deuses. Eu sou da paz, eu sou da luz. Eu não mudei de lado, eu sirvo um único Deus. E nele não há confusão, mas você se colocou do lado das trevas, do lado da injustiça. E agora está me rotulando e colocando uma identidade que não é de Cristo. Eu não perturbo ninguém, em outras palavras. Eu vim trazer paz, eu vim dizer a verdade, eu vim pregar sobre arrependimento. Essa cidade, essa situação está assim, em seca, quase 3 anos e meio vivendo essa seca, por causa da desobediência de vocês, da rebeldia de vocês.
Ou seja, esse pecado trouxe consequência. Esse distanciamento trouxe distanciamento, mas o povo de Deus longe do Senhor, com essa dificuldade, com esses problemas, se vocês se voltarem, em outras palavras, para o Senhor, e se arrepender, tudo vai mudar na vida de vocês, né? E aqui vem dizendo, agora convoque todo. E ele disse assim, olha, agora convoque todos os Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além de 450 profetas de Baal e os profetas de Aserá, que comem a mesa de Jezabel. Ou seja, foi ali formado um confronto, foi marcado ali, lá no Monte Carmelo, esses 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Então, ele falou assim, olha, eu convoque o povo lá de Israel, os profetas, para reunir no Monte Carmelo. Todos vamos se encontrar lá. E Elias se colocou diante do povo, né, e disse, ó, até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se é o Senhor Deus, siga-nos. Ou seja, até quando, Israel, povo de Deus, vocês vão ficar oscilando entre Deus e Baal? Né? Há somente um único Deus e Senhor, a quem deve servir, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Agora, vocês estão escolhendo Baal, isso está trazendo malefício do sofrimento. Essa seca, esse sofrimento aqui é por causa da desobediência de vocês, né? Vocês têm que decidir para que tudo te vá bem, para que as bênçãos do Senhor alcancem vocês. Mas se Baal é Deus, vocês vão seguir a Baal. Eu vou fazer um desafio aqui, né? E vamos ver quem que vai responder. Se esse sacrifício subir como aroma suave ao Senhor, vai subir fogo, vai confirmar quem é o Deus verdadeiro, né? E aqui nós vamos ler o que eu estou falando aqui. Então Elias lhe disse assim, ó, sou o único que resta do profeta do Senhor. Ele falou, ó, sou o único aqui que estou aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Sou o único que estou aqui para falar do Senhor. E vocês estão em 450 aí. Bom, vocês vão pegar lá um sacrifício, 2 novilhos, né? Você vai escolher entre deles, vocês vão cortar o animal em pedaços e coloca sobre a lenha do altar. Mas não ponha fogo na lenha. Eu prepararei outro novilho, colocarei sobre o altar a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do Deus de vocês aí, e eu vou invocar o nome do Senhor. Cada um vai ter um altar. Esse altar aí do seu sacrifício, e esse aqui é o altar que eu fiz do Senhor para o sacrifício que eu levantei, erguei aqui para o Senhor Deus. Você vai ficar desse lado invocando o seu Deus, os seus deuses aí, e eu vou ficar aqui invocando o Deus vivo, Deus poderoso, né? E o Deus que responder, esse Deus é verdadeiro. Agora, se o Deus ao qual vocês estão invocando não responder, esse não é verdadeiro. E ele falou assim, e todo o povo concordou, né, para definir ali, né, qual Deus era poderoso, era único, era verdadeiro, né, que tinha domínio de todas as coisas, né? Então todos concordaram que vinha a ser feito assim esse confronto para decidir ali. E aqui vem dizendo assim, então Elias disse o profeta de Baal, comece vocês, pois são muitos, vocês são 450, então comece a invocar aí ao Deus de vocês. Escolha um dos novilhos aí, vai preparando, vai invocando os seus deuses, né? Mas não ponha o fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, gritavam. Então eles ficaram lá, com a força do braço dele, estavam cansados, desgastados de tanto invocar os deuses dele, de tanto clamar. Ficou de manhã até meia-noite lá, cansado de tanto clamar, né? E aqui vem dizendo assim,
cadê? E gritavam, o Baal responde-nos, nada de Baal responder. Responde-nos, Baal. Baal não estava respondendo, né? Mas não houve resposta alguma e dançavam em volta do altar que havia feito. Então, né, já que não estava havendo a manifestação desse Deus que eles invocavam, eles começaram a dançar. O tempo passava e nada da resposta acontecia ali, né? E estava lá cheio o altar todo envolvido com os profetas de Baal, né? Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar. Quando foi meio-dia, Elias começou a zombar, né? Zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, né? Então Elias, né, falou assim, ó, vocês precisam gritar mais alto. Quem sabe ele não esteja dormindo, né? Talvez ele não esteja meditando ou ocupado em outro lugar, não pode atender vocês porque está atendendo outras pessoas, né? Ou talvez esteja viajando, dormindo, e vocês estão aqui gritando. Então continue gritando mais alto. Quem sabe ele vai ouvir vocês, né? Precisa ser acordado. Então, se ele não está ouvindo, porque ele está dormindo. Então ele precisa ser acordado. Então começa a gritar mais alto. Começa a gritar mais alto. Quem sabe ele está dormindo. Então começou a zombar, né? De Baal. Então gritaram mais alto ainda, e como era o seu costume, cortaram-se com a faca e espada. Então, como era costume deles, eles começaram, como ele estava dançando, não estava havendo resposta, eles começaram a se cortar com a faca, começaram a sair sangue do corpo dele, né? Eles se cortavam com a faca, com a espada, se sacrificando, né, para Baal, né, até sangrarem. Então, e agitaram em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, ou seja, eles se sacrificaram, eles ficaram com o corpo todo sanguentado, mas nenhum som saiu de Baal, da imagem, daquele sacrifício que eles estavam fazendo ali, né? Ou seja, os deuses deles tinham boca, ouvido, mas não ouvia, tinha mão, mas não podia tocar, tinha olhos, mas não podia ver, porque era uma imagem, né? Não tinha vida, né? E aqui vem dizendo assim, nem resposta ou reação alguma aquela imagem se manifestava para eles, né? Então Elias disse ao povo, vem aqui. Todos o povo de Israel se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. E perguntou, e pegou 12 pedras para cada tribo dos filhos de Jacó. E quem o Senhor disse, seu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água, né? Empilhou a lenha sobre o altar e cortou o novilho em pedaços e colocou pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, encha 4 jarras grandes com água, derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Ou seja, era até difícil de pegar fogo por causa daquelas quantidades de água, né? Depois que fizeram isso, disse, faça a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse, agora faça o mesmo pela terceira vez. Em seguida, suas instruções, a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Então, estava ali com água e foi 3 vezes, né? E depois ele orou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Prova hoje que és Deus de Israel e que sou eu, seu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem sua. Então ele pediu ali no altar de Deus, ele derramou o coração dele, pediu para Deus confirmar com a presença dele, confirmar ali, né, acender, né, aquela
fogueira, ou seja, que essa oferta viesse subir com uma aroma suave, que venha ser aceita pelo Senhor, que o Senhor viesse honrar Ele, que aquele povo viesse ver que há um único Deus a ser adorado, a ser servido, e confirmar que o Senhor também era na vida dele, né? E assim, né, Deus, aí ele vem dizendo assim: ó Senhor, responda-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Então, que através dessa manifestação desse poder, que o povo venha buscar o Senhor, venha se voltar para ti através dessa manifestação do seu poder, através dessa resposta aqui que estou a invocar o Senhor. E no mesmo instante o fogo do Senhor desceu sobre o céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Então, o fogo consumiu o sacrifício que Elias ergueu no altar do Senhor. Ou seja, aquela madeira foi consumida pelo fogo, as pedras, o chão, até aquelas águas que estavam ali, né? E quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram. Então, quando eles se prostraram com o rosto no chão, quando ele viu aquela resposta, a manifestação do poder de Deus, eles prostraram com o seu rosto no chão e adorou a Deus, né? E gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então eles viram que imediatamente houve resposta de Deus, né? E Baal não respondeu, sequer transmitiu um som através do invocar daqueles profetas de Baal, né? Sequer aceitou o sacrifício deles, né? Pois foi tudo em vão, inútil ter se estamos vendo aqui que o povo se rendeu diante do Senhor. Ou seja, esse povo se rendeu, reconheceu que Deus é Deus, pois eles estavam vivendo em desobediência, longe do Senhor, né? E Elias estava ali porque estava sob a direção de Deus, e estava ali e Deus honrou a fé dele. Acabou-se essa perseguição, acabou o inimigo reinando, acabando com os profetas do Senhor, né? Esse confronto foi para decidir entre a luz e as trevas, para decidir, né? Essa restauração do povo, esse arrependimento do povo através dessa luta, através dessa adversidade. O nome do Senhor foi glorificado e o povo ia ser resgatado também. Então Elias ordenou: prenda todos os profetas de Baal, né? Falou para o povo: não deixe nenhum escapar, já que vocês se renderam, vocês viram com os próprios olhos de vocês quem é que domina, quem que responde, quem é que tem poder. Agora que já foi confirmado, vocês concordou com esse duelo, com essa peleja aqui que aconteceu, e o resultado foi favorável para o Senhor. Então, vocês estão do lado do Senhor. Agora vocês prendam esses profetas de Baal aí. Não deixa nenhum deles escaparem. O povo os prendeu e Elias o levou para o riacho de Quizon. E ali matou todos os profetas de Baal, né? Então, nós vimos aqui que o nosso Deus nunca joga para perder, né? Que Deus, quando entra na peleja, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, onde tiver um ou dois reunidos meu nome, ali eu estarei. O Senhor jamais vai deixar um filho dele, um servo dele, ser envergonhado, né? O inimigo estava se achando, o inimigo estava querendo mudar a identidade do profeta, do homem de Deus, mas ele só tinha falácia, eles só se achavam, se apoiavam em Deus que não ajudou, né? Mas que envergonhou perante a comunidade de Israel. Essa é a verdade, né? Você vê que os sacrifícios deles foram em vão, né? E nós, hoje, não precisamos oferecer sacrifício a Deus, né? De animais, porque o próprio sacrifício já foi feito. Jesus foi o próprio sacrifício na cruz do Calvário. Jesus derramou
o seu sangue por nós. Hoje somos livres de condenação, de pecado. Essa divisão, essa separação que existia entre mim e Deus, ela foi quebrada. Ou seja, o véu que nos separava já não separa mais, né? Agora temos livre acesso ao Pai através da conquista de Jesus naquela cruz do Calvário. Vários benefícios foram liberados para mim, você, ser usufruído, né? Tomar posse dos nossos direitos, assumindo ela e vivendo esses dias melhores, felizes. Ou seja, viveremos agora por cima, liderando, né? Entendendo a nossa posição espiritual, assumindo como filho de Deus, herdeiro de Deus. E o que acontece aqui? Deus nunca joga para perder. Jamais o profeta de Deus ia estar ali para ser envergonhado perante Baal. Ou seja, tudo que é construído no altar de Baal não dura por muito tempo, não vinga, né? Quem está do lado oposto está perdendo. Quem está no lado da desobediência está perdendo. O povo de Deus só perdia e achava que estava ganhando, mas estava perdendo. Aquela seca estava trazendo sofrimento. Qual vontade tem de desagradar a Deus, de andar na desobediência? Não há benefícios, pois o preço que estava pagando era alto, né? Então, o único profeta que restou foi o Elias, né? Deus jamais iria deixar ele ser envergonhado. Então aqui mostra que Deus, aonde é invocado, aonde ele é buscado, qualquer lugar, o poder de Deus entra em ação. Ou seja, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode invocar a Deus, que Ele vai responder com fogo, Ele vai responder manifestando a glória dEle, porque o nome dEle tem que ser glorificado e exaltado, né? E nós estamos vendo aqui, né, que nós hoje venciamos esses dias difíceis ao qual estamos vivenciando, mas se nós usarmos o poder e a autoridade que é no nome de Jesus, nós vamos ver Deus responder com fogo. Ou seja, Deus responde aquele que clama, aquele que vai ao encontro dele, né? Deus não está com o ouvido dele tampado e as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. O nosso Deus é vivo e poderoso, ele tem mão para abençoar, ele tem boca para falar e olhos para ver. Pois é, aquele que nos guarda não está dormindo. Baal estava dormindo, Baal não estava respondendo, e esse Deus que estava ouvindo e sentiu esse cheiro, subiu como aroma suave para o Senhor e respondeu imediatamente o clamor desse homem, né? Aqui foi um clamor que Deus respondeu com força, com fogo, né? E é dessa maneira, na presença do Senhor, tudo acontece, na presença do Senhor, né? É onde saímos com a resposta, é onde saímos diferente, é onde saímos com a certeza da vitória. Pois é, entramos de um jeito e saímos de outro. Não pode deixar com que as lutas, a adversidade arranquem as suas forças, mas você tem que ir para cima do inimigo, confiando no Senhor, acreditando, né? Que Deus, quando assume a nossa peleja, a nossa causa, é para decidir, é para glorificar o nome dele, né? Pois envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, diz o Senhor. Então, não permita que o inimigo rotule você, afronte você. Vá para aos pés do Senhor e apresenta essa afronta. E Deus vai responder com fogo e poder, né? Pois aqui nós estamos vendo que o inimigo estava zombando de Elias, zombando do Deus dele vivo que ele servia, e Deus não deixou por isso, né? Então, a plantação deles não era boa e Deus estava vendo, né? Deus estava vendo. Agora, o lado que pratica a justiça, que pratica o bem,
estava sendo o quê? Para Acabe, o que ele estava mencionando aqui era o perturbador de Israel. Nossa, o inimigo estava manifestado aqui usando a boca dele, né? Quando ele disse, é você o perturbador de Israel? Porque é o perturbador de Israel, porque Elias era um homem de Deus, Elias estava orando pelo povo de Deus, Elias estava fazendo com que o adversário ficasse revoltado com ele, ficasse indignado. Ou seja, os adversários estavam incomodados com a luz que havia na vida do profeta, do homem de Deus. Ele estava sendo incômodo porque ele estava ali sendo a luz, estava a serviço de Deus para libertar esse povo da escravidão desse demônio que fazia eles se prostrarem e adorar esse Deus. O inimigo estava incomodado com Elias, então ele estava sendo perturbador no mundo espiritual porque ele estava lutando pelo povo de Deus, ele estava orando. Ele não estava aceitando o povo de Deus do lado oposto, do lado onde só perdia. Então, o inimigo usou a boca dele para manifestar e dizer, né, se está perturbando porque está dando certo, porque vai haver a manifestação do poder de Deus, vai tudo cair por terra em nome de Jesus. E aqui está dizendo assim, e ele respondeu, né, o Senhor e sua família que são perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor. Em vez disso, adoraram a imagem de Baal. Ele falou assim, ó, quem está perturbado é aqueles que não praticam a justiça de Deus. Aquele que está praticando a injustiça, aquele que não está se curvando aos mandamentos do Senhor. Está acabando aqui, né, a bateria. Não deixei carregando muito hoje. Ué, agora, quem pratica a justiça, quem pratica a palavra, esse está sendo o quê? Está tendo nome de treva, né? E vocês que não estão praticando, está cometendo injustiça, o pecado, vocês agora não é perturbador, vocês é da paz, né? Não estou entendendo. O sentido está completamente inverso, está diferente. Essa identidade não é minha. Nós sabemos que a nossa identidade é de Cristo. Quando o inimigo vem impondo, vem falando que a nossa identidade, ele começa a manifestar como usou a boca de Acabe, para manifestar e dizer que ele era o perturbador de Israel, porque no mundo espiritual estava havendo uma grande revolução, o inimigo não estava satisfeito, ele estava manifestado, já estava usando a boca de Acabe, né? E nós sabemos que quando o inimigo levanta adversário, perseguição, calúnia, é porque o inferno está se levantando, ele está se opondo contra o nosso Deus. Ele sabe que está sendo queimado, está sendo destruída, a obra dele está sendo destruída, está sendo quebrado, porque você é a boca de Deus. Você está ali para iluminar e libertar os que estão cativos. Com isso, retaliações no mundo espiritual vai haver, mas você está ali na autoridade de Cristo, respondendo no mundo espiritual e não lutando com a força do braço. Eles estavam ali, né, lutando com a força do braço, se cansando, buscando seus deuses, mas não houve resposta, mas a resposta para aquele que clama, aquele que busca o único Deus verdadeiro, que está vivo, que é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus faz presente, esse Deus ouve o justo, aquele que clama, aquele que é obediente a Ele. Então, clame a Deus. Você está passando uma luta, uma adversidade, clama a Deus, busca a Deus. É Deus que vai responder com fogo, é Deus que vai dar a resposta, né? Quem clama a Deus, quem vai para Deus tem resposta. Deixa Baal se achar, estava gritando e achando que o gritar com que aqueles 450 profetas de Baal estava favorecendo, estava vencendo. E, na verdade, todos perderam, foram todos mortos. Não importa a quantidade, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre a presença de Deus,
Só tinha um profeta ali clamando, um justo clamando, e todos ali servindo Baal e o povo oscilando, né? Não tinha um Deus fixo que eles estavam ali. Estavam oscilando. Não oscila, não fica do lado do inimigo, né? Escolha o lado certo, que vai gerar vida. Porque esse lado errado vai gerar morte, sofrimento, né? Então, o que que acontece? Maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. A quantidade aqui não significou nada, mas a qualidade fez a diferença e revelou, né? E revelou o poder de Deus. A qualidade decidiu a história do povo de Deus. A qualidade acabou com a festinha de Satanás, acabou com a festinha de Baal, né? Então, maior é aquele que você serve do que aquele que está no mundo, daquele que afronta o exército do Deus vivo, né? Então, continue confiando no Deus que você serve, que você crê, que Ele jamais vai deixar você, Ele vai diante de você preparando o seu caminho, te guardando, te livrando de todo o mal em nome de Jesus. Por um período de tempo, o mal prevalece, né? Mas aquilo que foi construído no altar de Baal, um sacrifício humano, né? Logo é derrotado, logo é desfeito pelo poder do nome de Jesus. E assim gasta-se tempo, dinheiro, né? Para ser destruído pelo poder do nome de Jesus. E tudo aquilo que foi construído com mentira, calúnia, difamação, inveja, é todos quebrado e desfeito pelo poder do nome de Jesus. E assim a verdade é revelada, porque a mentira, ela não tem fundamento, mas a verdade tem fundamento, porque o nosso Deus, Ele criou os céus e a terra. E é firmado. E o mundo, ele tem alicerce. Esse alicerce, ele não pode ser abalado, diz a palavra de Deus. Porque esse alicerce está bem construído, né? E somente Deus tem o poder de abalar as estruturas, né? Então, nós que estamos enraizados, estruturados, né? Não vamos ser devastados, destruídos, envergonhados. Porque estamos fundamentados sobre a verdade. Agora, a mentira, ela nunca tem fundamento. O pai da mentira é o diabo, diz a Bíblia. E quem está do lado da verdade, é a verdade que vai prevalecer, é a verdade que vai governar a nossa vida, é a verdade que vai ordenar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém? Venceu aqui o mais forte. Quem é o mais forte? É a carne, as obras das trevas, as obras do inimigo, é a injustiça? Não. Vence o mais forte, que é o nosso Deus. Ele não joga para perder e que não toma uma peleja para perder. Ele toma para vencer. E aquele que nele está, aquele que nele permanece, não vai ser frustrado, não vai ser envergonhado. Porque Deus só tem compromisso com aquele que é fiel, com aquele que é justo, com aquele que anda na integridade. O povo largou o Senhor, né? Então você vê as consequências do largar o Senhor. Largar a mão do Senhor é viver na escuridão, é pagar o preço. Então não larga o Senhor. Larga aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te distancia de Deus. Une-te a Deus e torna só um espírito com Ele, para que as bênçãos do Senhor te alcancem, para que você seja a própria bênção, para que você esteja salvo. E assim seja a própria testemunha de Cristo em nome de Jesus. Eu não vou me estender muito, estou com 4% aqui, não carreguei muito hoje. Já consegui resolver aqui essa questão do meu celular, que só estava conseguindo gravar um vídeo. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa é a mensagem de Deus. É o versículo do dia, né? Se confronto aconteceu, se você não confrontar no mundo espiritual, não estiver de pé no mundo espiritual, quem vai prevalecer é o inimigo.
né? Você vê que a força do braço não levou a esses homens a vencer, mas o que levou a resposta a se manifestar foi quando Elias se dobrou, se curvou perante do Senhor e buscou aquele que vive, que reina, que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Então, você de joelhos, de pé espiritualmente, é você vencendo, né? Nós não podemos lutar com a força do braço, porque vai haver cansaço, desgaste, e Deus não quer isso. Coloque o Senhor à frente da sua batalha, busca o Senhor, tenha o seu compromisso com Deus, né? Pois só temos a ganhar, a vencer. Em nome de Jesus, Deus está chamando você para estar unido a Ele, assim como Elias teve essa missão de aproximar o povo de Deus, de trazer o povo de Deus ao arrependimento, trazer o povo para perto do Senhor. É isso que Deus quer. Quer que você esteja perto dele. Ele quer morar no seu coração. Ele quer morar com permanência. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. O encontro agora do Senhor, se curva perante Ele e firma seu compromisso, sua aliança com Ele no nome de Jesus. Essa é a mensagem, eu tenho certeza que falou o seu coração, porque no meu falou comigo, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui lembrando a vocês que já tem vídeo novo no canal, né? E a palavra também está uma benção. E amanhã eu estarei de volta no nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.